Olá, que Deus abençoe você, que Deus santifique você e fortaleça você na fé, na esperança e no amor. O evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde eles estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra em nossas vidas, em nosso favor, e realize em nós aquilo que o Senhor tanto deseja, a nossa salvação. Veja que este evangelho relata que ao cair da tarde, os discípulos vão até o mar e entram na barca. E atravessando a região do Mar da Galileia, eis que Jesus então aparece, naquele momento, andando sobre as águas. E este andar sobre as águas, ele precisa ser entendido exatamente em conexão com o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, que anda sobre as águas, revela que tem poder sobre a natureza. E com o seu poder sobre a natureza, Jesus está preparando os discípulos para celebrar ou para apresentar o seu ensinamento sobre o pão da vida. O mesmo Jesus que multiplicou os pães é o mesmo Jesus que anda sobre as águas. As águas na Sagrada Escritura podem ter dois significados. O sinal da vida para aqueles que estão em Deus e o sinal da morte para aqueles que estão longe de Deus. Assim foi para os egípcios e para o povo de Israel. As águas do Mar Vermelho libertaram o povo do Egito, mas mataram cavalo e cavaleiro dos egípcios. E o Senhor hoje vem convidar a mim e a você a não ter medo dos ventos, das tempestades, das crises, das dificuldades. Por quê? Porque o Senhor é maior do que todas as tribulações. E quando Jesus andava sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos, os discípulos ficaram com medo e Jesus mesmo vai dizer: "Não tenhas medo, sou eu." E nesse momento, Jesus fala para mim e para você. Nós sabemos que o medo, ele tem um aspecto que é positivo em nossas vidas, quando ele nos dá uma cautela sobre as nossas ações e sobre os nossos enfrentamentos. Mas o medo também, enquanto consequência do pecado, da experiência da solidão, da nudez, esse medo nos torna travados, incapazes de decidir, de ir adiante. Esse medo, ele é profundamente prejudicial para nós. E quando Jesus diz: "Não tenhais medo, sou eu", Jesus está dizendo exatamente: Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor que salva e liberta o seu povo de todo e qualquer sinal da morte. Que Deus nos dê essa graça de ouvir essa palavra de Jesus: "Sou eu, não tenhais medo." Não tenhais medo da sua cruz, não tenhais medo de educar os seus filhos, não tenhais medo de se deixar educar pela palavra de Deus, não tenhais medo de fugir do pecado. Alegre-se, alegrai-vos no Senhor, porque é nele que nós também vencemos
as águas da morte e experimentamos as águas da vida, a graça do Espírito que Jesus quer derramar em cada um de nós. O Deus vivo e santo vos abençoe, vos proteja e vos livre do mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para todos os seus.